Podcast Rural. Bom, hoje no seu podcast rural, a prosa é com a extensionista da Emater Minas. Eu estou proseando aqui hoje com o Fábio Barbosa. Bom dia, Fábio, bem-vindo aqui ao Paracatu Rural, ao Diário Rural. Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. Desde já agradeço essa oportunidade aqui de tentar colaborar no esclarecimento desse documento, do CAF, já que a DAP também está no fôlego final aí. E uma vez também que a comunicação, apesar de ser essencial na extensão, é um dos nossos principais desafios. Bacana. Qual é a sua formação mesmo, Fábio? Minha formação é Ciências Sociais. Ciências Sociais. Para você ver, ouvinte, o quanto é importante o trabalho do extensionista da Emater Minas, né? E aí a gente tem extensionistas por todo o estado, praticamente em todos os municípios, são quase todos, né? Ficam pouquíssimos municípios do estado de Minas Gerais que não têm um acompanhamento. A gente está falando aqui com um extensionista que é da Emater Minas. Cada estado tem a sua assistência técnica rural, extensão rural, e no caso de Minas Gerais é a Emater. E nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos os ouvintes do Brasil inteiro que são agricultores familiares, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, a antiga DAP, ou a gente fala antiga, mas na verdade encerrou-se o processo DAP, criou-se um novo processo que é o CAF, né, que é um cadastro para poder então servir de documento, não é isso, Fábio? Ele é um documento, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, do agricultor, do pequeno agricultor? Isso. No caso da DAP, a gente vai estar aqui no meio do ano vencendo as últimas que estão válidas, né? Uhum. E o CAF é a gente fala que ele é a identidade do agricultor familiar. Entendi. Bom, o Cadastro Nacional, então, da Agricultura Familiar, ele dá acesso a diversos benefícios. Quais são esses benefícios? No caso, o mais utilizado aqui é o PRONAF, né, acesso a crédito rural. Uhum. É até bom esclarecer, porque como houve uma mudança agora, em 2022 houve a mudança da DAP para o CAF e agora houve a mudança do CAF para o CAF 3.0. Uhum. Então, só para esclarecer a questão do crédito rural, no CAF 2.0, no anterior, a gente emitia um documento chamado CAF PRONAF. Uhum. Esse documento acabou. Então, quem tentar acessar crédito e está com o documento antigo, ele vai chegar no banco e vai ser barrado por causa disso. Então, Entendi. É interessante ele passar na Emater, aí emite um novo extrato para ele, aí o banco vai ter acesso às informações que tinha no CAF PRONAF, né? Que é as informações necessárias para liberar o financiamento, né? Um dos Entendi. para liberar. Mas existem muitas outras políticas públicas que o CAF vai dar acesso, vai permitir que a pessoa tenha a possibilidade de acessar, né? Uhum. Que aí a gente pode falar da aposentadoria rural, auxílio maternidade rural, PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? O PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem também garantia safra. E só observando o seguinte, ter o CAF não é garantia de acesso. Como vocês viram no programa aqui com a Ingrid sobre o crédito rural, depois que você tem o documento, tem uma série de critérios ainda que você tem que enquadrar para acessar a política pública. Uhum. Então, o CAF é só uma porta de entrada para o agricultor familiar conseguir acessar a política pública. Entendi, estou entendendo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Para que o nosso ouvinte que é produtor rural, vamos primeiro falar para aquele que não tem a antiga DAP e não tem essa CAF 2.0, que agora falar, e agora então eu quero a CAF 3.0. Já está com todo o sistema pronto para poder passar para esse 3.0, correto? Isso. Na verdade, agora só funciona o 3.0. Ah, entendi. Bom, então vamos falar do que é o CAF 3.0. Ele vai servir, além de documento de identificação e tal, vamos aprofundar o que é realmente o CAF 3.0. O CAF 3.0 é o sistema pelo qual a gente vai registrar o produtor. E lá vai ter os critérios de enquadramento desse produtor para identificá-lo ou não como agricultor familiar.
Tá. E no caso, ele tem, dentro do CAF 3.0, a qualificação desse produtor rural de acordo com a renda? Como que acontece isso? Para o agricultor ser enquadrado como agricultor familiar, ele tem que obedecer ele tem que estar enquadrado em alguns critérios. Tá, vamos lá então. De terra, de renda, a força de trabalho, né, a mão de obra na propriedade e gestão. A terra, considerando Paracatu, que o módulo fiscal aqui é 50 hectares, são 4 módulos fiscais. A pessoa tem que ter menos de 4 módulos fiscais, considerando Paracatu até 200 hectares. Tá. Ou no caso do módulo fiscal, cada cidade tem um tamanho em hectares. Isso. Mas o importante é que, para que ele possa enquadrar então como agricultor familiar e ter o documento CAF 3.0, ele precisa então ter até 4 módulos fiscais no tamanho da sua propriedade. Aí, como eu acabei de falar, no caso de Paracatu, você disse aí, 50 hectares, então até 200 hectares. Numa cidade onde o módulo é 100 hectares, então até 400 hectares, e assim sucessivamente. Justamente. Entendi. A única exceção é que alguns povos tradicionais fogem a essa regra. Por exemplo, quilombolas, pode acontecer de ter o caso de ter mais de 200 hectares e ser enquadrado como agricultor familiar. Entendi. Aí tem que ser analisado com mais detalhe esse caso. Estou entendendo. Você falou de outros pontos, além da propriedade, é a renda. Isso. A questão da renda, aí tem que ser analisado tem algumas particularidades. A princípio a renda principal é da zona rural, o produtor lá, ele está lá e só tem renda lá da zona rural, lá só da produção dele, na propriedade dele, ele já enquadrou nesse critério. Mas acontece vários casos em que a pessoa tem o trabalho na zona rural, ou tem uma esposa que é professora, ou tem uma esposa que tem uma atividade na cidade. Quando acontece esses casos, a regra é que metade da renda total seja da propriedade. Então vamos supor, o cara é casado com uma mulher que é professora aqui e ela ganha 50 mil por ano. Então a pessoa ela tem que ter pelo menos 50 mil por ano de rendimentos lá da propriedade. Mas dentro disso tem uma particularidade. Quando se tem uma renda de até R$1.000 de dentro da propriedade, você vai ganhar um rebate de 20 mil reais dentro dessa regra. Então, se a esposa ganhou 50 mil, o proprietário o produtor rural só tem que comprovar 30 mil reais. Então, tem um rebate aí de 20 mil reais. Entendi. Então, no caso, 30 mil para 12 vai dar em torno de 2.500, não é isso? Fiz uma conta rápida aqui, acho que é isso, 2.500 por mês. Então, se ele tiver então na propriedade, então ele consegue chegar nesse valor para ele poder então ter a condição de se inscrever no CAF. Justamente. Tá. Me chegou uma pergunta esses dias, falou, olha, eu tenho dificuldade aqui porque eu não tenho uma renda que eu posso ampliar minha produção e a produção minha é pequena, não entra eu não consigo registrar o faturamento, eu não tenho uma produção suficiente para poder estar vendendo, eu vendo de porta em porta para um vizinho. Como que esse produtor rural vai conseguir, de alguma forma, comprovar esse rendimento da fazenda dele? Isso. Uma das possibilidades é fazer uma autodeclaração de renda. A regra do CAF hoje, a nova portaria, estabelece que em até R$82 mil o produtor pode fazer uma autodeclaração de renda, falando da produção, porque esse tipo de documento também conta muito com a boa-fé do produtor, né? Então ele vai declarar, assinar. E também aumentou também nesse CAF 3.0 a responsabilidade do produtor. Que antes, na DAP, tinha o extensionista ou o técnico que está fazendo o documento, que tinha responsabilidade sobre as informações que estavam sendo colocadas ali. Mas hoje, essa responsabilidade, como é o produtor que tá declarando e tem essa questão da boa-fé, essa responsabilidade vai ser
colocado em cima dele no momento que ele assina a declaração de veracidade. Entendi. Bom, eu trouxe um caso aqui, mas também não significa que... Aí você me trouxe a resposta, né? Então, esse produtor fez lá a declaração, levou o documento foi aceito pelo sistema e ele tem, então, já o CAF 3.0. Ele tem um documento. Pronto, sou agricultor familiar. Mas isso não garante que ele vá conseguir um crédito via Pronaf. Porque aí passa-se para um outro ponto, que aí no caso lá na Emater aqui de Paracatu, é a Ingrid que cuida disso aí, que é avaliar a questão se essa pessoa tem condição, por exemplo, de pagar, por exemplo, o financiamento que ela venha fazer baseado num projeto. Então tem que fazer toda a análise. Para ter CAF é uma burocracia. Para ter o Pronaf, ou seja, para ter crédito rural, é outra burocracia, né? A gente tem que deixar isso bem claro aqui, né, Fábio? Como eu disse, o CAF é uma porta de entrada para a política pública. O CAF é a porta e a política pública é o Pronaf em si. Então, assim, o produtor pode chegar lá na Emater sem renda nenhuma comprovada que ele vai conseguir. Se ele morar só na zona rural e viver da propriedade, ele não precisa ter renda nenhuma comprovada que ele vai conseguir fazer o CAF. Entendi. Mas aí, acessar o Pronaf, aí o banco vai fazer as análises de garantia, aí vai ter a questão do projeto para ver se tem viabilidade, né? Então tem todos os outros critérios que têm que ser obedecidos para conseguir acessar. Entendi. Mas esse produtor tendo CAF já na mão, ele não é só o Pronaf que pode auxiliá-lo na ampliação da sua produção, né? Ele, por exemplo, no município, se tiver, como é o caso de Paracatu, a Secretaria de Agropecuária, que tem lá diversos benefícios para o pequeno produtor, ele já tem o documento, falou, olha, eu sou CAF. Ah, sim, então vem cá, você tem direito a isso, direito àquilo. No caso tem pintinho, tem semente, tem gradagem, tem aragem. Então tem essas questões todas que auxilia ele e ajuda ele na ampliação dessa produção na fazenda, né? Claro, também tem a Emater, que vai estar auxiliando, olha, vamos fazer isso, vamos melhorar aquilo, vamos, né, melhorar essas, vamos colocar aqui 4 galinhas e um galo, sei lá, 10 galinhas e um galo, e vamos aumentando, e daí na próxima já tem mais, vamos cuidar da sanidade para não ter nenhuma doença. Então tem que ter esse processo, não é da noite para o dia que esse produtor vai, vou produzir tantos hectares. Não, não é assim. Tem que ir devagarzinho, cada passo, para poder, inclusive, aprender com os erros. E o erro, quando é pequeno, é mais fácil da gente corrigir do que quando é um erro grande, né, Fábio? Justamente, é um processo de construção, é passo a passo. O CAF é um documento que pode auxiliá-lo em algumas questões, né? Porque em Paracatu um dos desafios é a infraestrutura produtiva do pequeno produtor, né? Então, esses benefícios podem colaborar nisso. Mas é como você está dizendo, cada benefício que ele acessar não é simplesmente pegar por pegar. É bom que tenha todo um planejamento, pode procurar a Emater que a gente ajuda nessa construção, porque isso vai definir o desenvolvimento da propriedade. A extensão rural, ela tem umas particularidades. Porque é engraçado, porque eu não sou dessa área agronômica, dessa área técnica. Então, a primeira vez que me chegaram e falaram assim, não, para você fazer uma análise de terra, você vai lá, faz um buraquinho em vários pontos da terra, mistura num balde e entrega lá na análise. Quando eu saí com o técnico e vi que ele tirando, eu vi que o buraco é mais embaixo. Tem técnica, às vezes tem até o equipamento próprio para aquilo. E isso tudo interfere no resultado. Então, a extensão rural, a gente da extensão, a gente tenta levar isso em conta. Porque a confiança também é uma base. Como eu te falei no início, a comunicação é essencial na extensão. A falta de confiança pode prejudicar a comunicação. Se você tem uma análise que foi tirada errada, depois tem um resultado ruim e tem um resultado ruim da produção, isso vai provocar uma desconfiança em quem fez a interpretação, no técnico. Aí o produtor, não, isso não funciona. Então, a comunicação, a gente está tentando melhorar muito essa comunicação com o produtor, porque não é só o extensionista lá chegar e falar. A relação de confiança, que em Paracatu a gente tem uma vantagem, que os técnicos anteriores teve um bom relacionamento, estabeleceu uma relação de confiança, então o produtor tem uma certa confiança no trabalho da Emater,
Mas, de qualquer forma, como é que acontece? A gente tem a informação técnica, a informação da pesquisa que vem da extensão e a gente tem a prática lá do produtor. Só que o produtor, ele tem essa prática a vida inteira, então tem que ter essa quebra de paradigma. Mas como o produtor, ele trabalha, como você disse, com a margem de erro muito pequena, para ele apostar numa ideia que está vindo de fora, a confiança tem que ser grande, entendeu? Sim. Então, esses probleminhas que eu falei de tirar uma análise errada e dar um resultado ruim, pode prejudicar essa confiança e pode prejudicar na fala do extensionista na hora de estar lá dando assistência. Porque o extensionista, quando ele chega na propriedade, a análise dele não vai ser... Ele não vai... Houve a época do extensionista só chegar lá e entregar a informação, é isso que você vai fazer, você vai ganhar dinheiro e tá bom demais. Mas o desenvolvimento da forma de extensão foi evoluindo junto com o desenvolvimento sustentável. Uhum. Então, a gente chegando na propriedade, a gente vê que tem que se olhar mais aspectos. Então, se o extensionista chega lá, ele vai ter que ver as condições do produtor para realizar aquela atividade que ele está passando, vai ver se dá para adequar aquelas atividades, porque senão a gente vai cair muito naquela história. Acontece, volta e meia, você escuta uma história dessa. Não, eu vi isso aqui na televisão, produzindo lá no sul, no nordeste, fui produzir aqui, deu tudo errado, deixei para lá. Então, o que a extensão faz na hora que o extensionista chega lá e vê o produtor com aquele planejamento, ele vai fazer uma análise das condições, se as condições climáticas é favoráveis, se as condições da terra são favoráveis. Uhum. Isso indo para a área agronômica, mas não é da minha área, se eu estiver falando besteira, você dá ajuda aí. Mas o que o extensionista vai analisar é isso, se as condições reproduz o que foi feito lá. Sim. E outro detalhe é que se essas condições... porque é o seguinte... O desenvolvimento do produtor rural é condicionado também pelo número de variáveis que ele pode controlar. Uhum. Se ele vai plantar uma semente, ele pode controlar, ver se a semente é adaptada para aquele local, ele pode controlar as condições da terra, né? Sim. Então, o número de variáveis que ele conseguir controlar vai aumentar a possibilidade de desenvolvimento daquela produção que ele está almejando. Sim. O negócio é que isso envolve questões econômicas, envolve questões sociais, e isso tudo que o extensionista tem que estar atento na hora de coisa. Porque chega lá, o produtor tem a terra, tem isso, está tudo ok, mas não tem a mão de obra para fazer tudo que tem que fazer no período certo. E isso vai prejudicar o desenvolvimento. E aí que entra uma equipe igual a da Emater para poder estar observando isso tudo e dar esse suporte aí para o produtor rural. Nós vamos chamar aqui o intervalo, a gente continua falando sobre CAF, tem mais dúvidas aqui que muitas pessoas, muitos produtores têm. A gente já trouxe aqui um ponto, né, que é como você pode obter. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso aqui. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Se você quer ouvir a voz de Deus, então adore-o. Em outras palavras, agradeça por ele ser parte da sua vida e por estar interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Agradeça a ele por responder suas orações. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu adoro. Texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, parte A. Deus dá a você uma visão. Deus te dá um sonho. Você sabe o que Deus quer que você faça. Por isso, agora agradeça a Ele por estar respondendo sua oração. Isso faz parte da adoração a Deus. O que eu quero que você faça é que pare de enxergar suas orações apenas como se fossem um monólogo e comece a vê-las como o que elas verdadeiramente são, um diálogo com Deus. Oração é uma conversa com Ele. Deus escuta você quando ora e Ele te responde quando você faz questionamentos. Ele quer falar com você todos os dias. Se você fielmente falar com Deus cotidianamente ao longo do dia, isso irá revolucionar a sua vida. Agora, você não pode ouvir a Deus enquanto não o conhecer.
E há 3 níveis em conhecer a Deus: reconhecimento, conhecimento e amizade. Você pode estar no nível de reconhecimento. Você sabe que Deus está lá, mas não o conhece realmente. Ou talvez esteja no nível do conhecimento. Você conhece Deus um pouco, porém não conhece muito bem. Deus quer que você viva no nível da amizade. Ele quer ser seu amigo e quer que você seja amigo dele. Deus quer que você fale com ele a todo momento e o ouça através da sua palavra. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.